Como que um cristão, um pecador de natureza, um ser onde sua natureza é pecaminosa, pode se intitular santo ou viver em santidade? Como que ele pode se intitular um pequeno Cristo? Se nós pecamos o tempo todo, como que nós passamos a viver em santidade? Isso é possível? Você já parou para pensar nisso? Será que é possível nós vencermos os nossos pecados? Porque tudo que a gente acaba fazendo, querendo ou não querendo, cai em um ato pecaminoso. Hoje, esse episódio é sobre a maior força libertadora do pecado. O que pode te libertar, te ajudar e fazer com que você vença todos os seus pecados. Você sabe o que é isso que eu tô falando? Se chama a graça de Deus. Me chamo Guilherme Bernardo, esse aqui é o terceiro episódio do podcast Doca, um podcast onde a gente foca em um avivamento profético para levar a palavra para todas as pessoas, principalmente que estão indo na célula Doca, que vivem Doca. E é isso. Se você não sabe o que é Doca, vê o primeiro episódio que a gente destrincha um pouco mais sobre o tema, como que funciona, de que maneira que é esse movimento. E é isso. Se você quer se desenvolver na fé, acompanhe todo esse episódio, um episódio que em nome de Jesus vai te edificar, você vai aprender bastante, que é algo que eu tive que aprender na marra, na prática, para poder ter passado essa palavra na célula, ter passado essa palavra na newsletter e agora passando essa palavra aqui no podcast. Amém? Como eu disse, hoje eu vou falar sobre a graça. A graça ela é um dos fundamentos da fé em Cristo Jesus. Quando você passa a acreditar em Cristo Jesus, você precisa entender o que é a graça. E a graça, existem 3 pontos da graça que ela faz, que ela age e que você precisa entender ela na teoria, mas principalmente a começar a colocar ela em prática. Que é o quê? A graça, ela vai te ajudar, te capacitando, te transformando e te fortalecendo. Eu trouxe comprovações bíblicas que mostram como que a graça faz isso, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você não sabe o que é graça? Vamos lá. O que é graça? Graça é um favor imerecido, a bondade de Deus que foi dada gratuitamente para você. Essa graça foi conquistada quando Cristo foi crucificado. O sangue dele remiu todos os nossos pecados. Ele ressuscitou, pegou as chaves do inferno e venceu. A partir desse ato, nós recebemos a maior força libertadora de Deus, a maior riqueza de Deus, a graça de Deus, que ela pode nos transformar de uma ponta a outra. Entendeu? E essa foi de fato a recompensa da graça. E por essa graça nós somos salvos. Eu vou ler aqui uma passagem que está em Efésios 2, do versículo 8 ao 9, que está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos lá. Primeira coisa, a graça foi dada de forma gratuita, de forma onde você não tem nenhum tipo de mérito por ter recebido isso. A graça é de graça. É meio uma jogadinha de palavras, mas é de fato. A graça ela veio para você de graça. E a graça ela já é uma pauta bíblica que quebra muitos argumentos de pessoas que dizem que elas vão entrar no céu por ser uma boa pessoa, por ser uma pessoa boa moralmente, por ser uma pessoa moral e entrar no céu. Isso não faz sentido quando nós olhamos para a palavra. Por quê? Porque as pessoas serão salvas mediante a fé e não é mediante as obras dela. Não que você não possa fazer obras, entendeu? Eu vou mostrar a minha fé com obras, porém isso não significa, isso não vai te levar a ser salvo, a salvação. Não. A graça foi te dada em mãos
E você não pode fazer, você não tem essa de, eu sou uma boa pessoa, vou ser salvo, eu sou legalzinho, eu sou tão bacana, olha gente como eu sou gente boa. Na realidade, a graça ela já quebra as pernas desse tipo de argumento, que é um argumento diabólico, um argumento que olha muito para si próprio, um argumento que olha muito sobre o seu eu, entendeu? Então nós somos incapazes de sermos salvos. Por quê? Porque nós somos mortos. Somos escravos e somos caídos. Por causa exatamente da nossa natureza. A natureza do pecado. As obras da carne. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E a graça, como eu disse, o primeiro ponto. A graça, ela capacita. Essa passagem, ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Ela tem transformado a minha vida, tem entendido, ela é uma das melhores coisas do mundo, que está em 2 Coríntios 12. Eu vou ler só o versículo 9, onde o apóstolo Paulo, ele cita sobre o seu espinho na carne, ele mostra que Jesus, ele não retirou isso, e principalmente no versículo 9, quem está falando isso é Jesus para o apóstolo Paulo, que está escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um dos maiores exemplos na Bíblia sobre graça, sobre o poder da graça, se chama apóstolo Paulo. Quem pregava o evangelho. Por quê? Para quem não sabe, apóstolo Paulo antes era fariseu Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos, consentia na morte de outros cristãos. A motivação dele era exatamente essa. Ele zelava com unhas e dentes a lei de Moisés. E ele consentiu na morte de alguns cristãos, como por exemplo de Estevão. Quando você vai ler em Atos 7, os lenços de Estevão caem sobre o jovem Saulo. E quando você pensa no apóstolo Paulo sendo antes Saulo, após sua conversão a Cristo Jesus se tornando apóstolo Paulo, você descobre que, cara, ele escreveu cerca de 48%, 50% do Novo Testamento. A pessoa que perseguia cristãos escreveu livros que está no cânon bíblico. Está ali dentro do Novo Testamento. Isso é muito louco, porque isso mostra o poder da graça. O poder da graça. Em 1 Timóteo, do capítulo 1, e que está no versículo 14, está escrito: contudo, é apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça transbordou sobre Paulo, junto com a fé e o amor de Cristo. A graça capacitou Paulo a viver em santidade. E quando a gente olha para Jesus Cristo em João 8, no versículo 7, onde tem a famosa passagem da mulher que foi pega em adultério, todos os homens arrastam ela na rua, chamam Jesus Cristo e ficam questionando ele: o que você vai fazer? O que é pra gente fazer? Fala aí o que é pra gente fazer. Eles estão interrogando Jesus Cristo, eles estão apontando o dedo. Em João capítulo 8, versículo 7, está escrito: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Jesus Cristo: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Quando Jesus disse isso, todos paralisaram. A mulher caída no chão, todo mundo com pedras para simplesmente quebrar a cara dela. Jesus falou isso: pode atirar, quem nunca pecou. Pode estourar a cara dela com essa pedra, só quem nunca pecou. Todos foram embora, pois a nossa natureza é caída. E quando nós olhamos para essa passagem, o mesmo acontece por causa da graça. Não de você pegar a pedra e estourar na cara de alguém. Não. Eu estou falando de nós temos a liberdade. A graça nos torna livres.
Você não é mais perseguido pela culpa, mas sim guiado pela graça. Nós temos a liberdade de, não importa o pecado que cometermos, nós somos redimidos por Cristo na cruz. Porque senão, todo mundo vai morrer. Se não fosse Cristo na cruz, remindo os nossos pecados, nós já estávamos condenados. Então Cristo é o nosso Salvador. Só que quando você olha para isso, escuta isso, você pode pensar, então, se eu estou crendo em Jesus, eu estou crendo em Jesus. E se eu estou crendo em Jesus, eu posso sair pecando e fazendo um monte de cagada. Não. Calma, Zé da Manga, que não é assim também, entendeu? Não é assim também. Quando você entende que você é livre, de não importa o pecado que você cometer, você não é mais pré-julgado por isso, você não pode mais... Não. Só que você precisa entender o versículo 11 dessa passagem de João 8,7, onde Jesus vira para ela quando todos foram embora e diz: também eu não a condeno, vá e não peques mais. O que isso significa? Nós não somos livres para pecar. Essa daqui é exatamente a graça de Deus. Muito pelo contrário, a lei da graça exige obediência. A lei da graça existe juízo para os nossos pecados. Porém, nós temos a possibilidade de não cometer mais o pecado, porque o não te condenes torna possível, te capacita a ir e não pecar mais. Isso, na teoria, é confuso, só que quando você começa a viver isso, você começa a entender a raiz disso. Porque você não vive mais perseguido pela culpa, mas sim guiado pela graça de Deus. Isso é uma das melhores coisas do mundo. Porque você precisa entender que dessa maneira você vai viver nos passos da graça. Não mais perseguido pela culpa do pecado. Não mais perseguido pela tristeza de ter feito o que fez, mas sim guiado nos passos da graça. E a graça, como eu disse, na segunda parte, ela transforma. E aí tem uma passagem que está em Tito 2, capítulo 2, versículo 11 e 12, onde está escrito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando nós analisamos esse versículo de Tito, ele nos mostra que a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e a viver uma vida justa. A graça, ela é a base do andar em espírito. Então, quando você entende isso, você percebe que a graça te transforma de uma ponta a outra. Porque a graça torna possível você não pecar e a graça torna possível você começar a renunciar às coisas que você fazia. Que você sabe que te afastam de Jesus, que você sabe que te afastam de Deus. A graça torna possível você começar a renunciar e abdicar. Porque você começa a sentir uma liberdade através disso. Porque quantas pessoas que você conhece que eram um lixo, eram um estrume de pessoa, só que depois que conheceu Jesus Cristo, ela foi transformada. Eu digo isso que eu conheço uma pessoa, eu mesmo. Eu era podre, mano. Eu era podre. Podre assim. Só que graças a Deus, eu fui remido. Eu conheci Jesus Cristo. Eu conheci a graça. E não porque eu sou desesperado. Não. É porque Jesus, ele salva. Para todas as pessoas que acham que vão ser salvas por causa de... Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que as pessoas achem, falam, pensem. E o exemplo claro disso, cara, como eu disse, é o apóstolo Paulo, em questão de transformação. O apóstolo Paulo, ele exalava a lei de Moisés, ele era um fariseu, ele perseguia cristãos, só que ele escreveu 48% do Novo Testamento. Que
nós vivemos agora debaixo da lei da graça. Da lei da graça. Não que a lei de Moisés... Não, não, não. Jesus não veio para revogar aquela lei, ele veio para cumprir ela. Porque a lei de Moisés, o Velho Testamento, é uma lei profética. Jesus veio cumprir ela. E quantos exemplos você tem disso? Apóstolo Paulo, Mateus, era um cobrador de imposto. Muito provavelmente o nome de Mateus era Levi e se tornou Mateus após ele começar a se tornar um discípulo de Jesus. Quantas transformações em Cristo Jesus que você não viu? E o que torna possível essa transformação se chama a graça de Deus. Porque a graça transforma, a graça transborda sobre você, como o apóstolo Paulo disse. E é daí que você entende de que maneira que ela transforma. Esse versículo chave que eu já li, que eu vou ler de novo, porque esse versículo é maravilhoso. 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça, para você ser transformado, você precisa entender isso. A graça, ela vai te entregar uma insuficiência pessoal poderosa. Porque é daí que ela vai nos capacitar a vencer o nosso velho homem e nos transformar no nosso novo homem. A graça nos leva a essa nova natureza divina. Nós não vivemos mais para cumprir a lei de Moisés, aqueles ritos. Não, nós vivemos agora debaixo da lei da graça. E esse é um ponto muito importante, a mudança da lei. Tem o Luciano Subirá, é um cara genial, ele tem 2 vídeos de 30 minutos, onde fala exatamente sobre a mudança da lei. Eu indico que, se você está vendo isso daqui, você quer se aprofundar mais sobre a lei de Moisés, lei da graça, veja os vídeos dele. Ele tem um livro também chamado A Graça Transformadora, de 400 páginas, para vocês se aprofundarem exatamente nesse tema, que ele desenvolve de uma maneira muito aprofundada sobre antes e depois da lei de Moisés para a lei da graça. E quando você vive a graça, você entende que ela começa a te transformar, a funcionar, a te capacitar, porque ela começa a tirar o eu da equação. Ela começa a tirar o você da equação. E a única coisa que sobra é Jesus Cristo. Todas as escamas egocêntricas vão morrendo, porque a graça está transbordando sobre você. E daí você consegue viver o que está em Gálatas 2:20, que está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dessa forma você vai ser transformado. A graça te entrega essa insuficiência pessoal poderosa para você entender que você não consegue fazer. O mal que você não quer fazer, você vai cometer. E o bem que você quer fazer, você não vai conseguir fazer. Isso é um ponto muito importante, porque quando você percebe isso, a graça te guia à santidade. Dessa forma, a graça te guia à santidade, porque santidade não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. Quanto mais próximos de Cristo, mais santo nos tornamos. Quanto mais olhamos para Jesus Cristo, mais imitadores de Cristo nós somos. Pois a graça vai pegar o mais podre que tem dentro de você. O mais sujo, o sentimento mais sujo, o desejo mais sujo, a ambição mais suja, a coisa mais suja, o trauma mais sujo, e vai te falar: não é sobre você, é sobre mim. É sobre Jesus Cristo agir na sua vida. Somente Ele. Somente olhos para Cristo, em Cristo. E daí a graça vai te limpar por completo. Dessa maneira, você vive nos passos da graça. E daí, E agora, nós passamos para o terceiro ponto,
aonde a graça te fortalece. Pois a graça é para quem pecou e também para antes de você pecar. Pois a graça te fortalece. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Está escrito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te. Paulo, ele apresenta a graça como uma força espiritual. Quando olhamos, isso daqui é muito bom, né? Eu estou estudando o livro de Atos. E quanto mais eu leio o livro de Atos, eu consigo perceber que em partes, eu vou deixar a referência, eu vou deixar algumas referências aqui para vocês lerem depois, que é muito importante vocês comprovarem o que eu tô falando, né? O mais importante não é eu só falar, porque eu posso falar um monte de besteira e você, beleza, ele tá falando um monte de besteira. Ou você não vai saber se eu tô falando besteira. Então, as referências, lê pra ver se o que eu tô falando é certo. Se for errado, comenta aqui embaixo, tá ligado? Me corrige, porque às vezes eu posso aprender com você, tá ligado? Mas então, o ponto principal aqui é quando nós olhamos para o livro de Atos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos que essa graça, ela nos fortalece. A tal ponto de você ler em algumas partes sobre os apóstolos que eles estavam sobre uma grandiosa graça. Nós vemos na descrição de Estevão que ele era um homem cheio de graça. Entendeu? E não de graça de piada. A graça de Deus. Porque tem gente que... Eu já ouvi gente falando isso. É gente muito... Deus abençoe sua vida. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 está escrito: Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. A graça ajuda quando estamos mais necessitados. A graça te fortalece. Por isso que nós precisamos buscar o trono da graça. Por isso que nós precisamos buscar o trono da graça com confiança. Por isso que nós precisamos buscar essa graça para estarmos revestidos sobre essa mesma grandiosa graça que estava sobre os apóstolos. É sobre você ter mais graça e mais graça. Pois Jesus disse: a minha graça te basta. Em Efésios 6, 14 e 17, do 14 ao 17, vai nos apresentar sobre as armaduras de Deus, que nós precisamos estar revestidos dela para vencermos o dia mau. Para quem não sabe, o que é essa armadura de Deus? Vou ler aqui para não esquecer, porque eu tenho esse grandíssimo problema. Tenho que começar a gravar, a ficar repetindo na minha mente, porque eu esqueço. Desculpa, eu esqueço, eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer o que eu preciso de falar, né? Mas então, essa armadura de Deus é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Em Efésios 6, 14 ao 17 nos apresenta isso. Com pequenos passos, na graça de Deus, você se torna imbatível. Você vive em santidade e com ela você resiste ao diabo. Você não vai resistir ao diabo por si próprio. Você não é mais forte que o diabo. Mas em Cristo Jesus, com a graça, você fica atento, vigia, aprende. Você está capacitado, transformado e fortalecido para vencer o diabo. Pois não é sobre você. Santidade não é sobre você. Graça de Deus não é sobre você. Andar em espírito não é sobre você. O andar em espírito nos mostra que nós precisamos ter a única responsabilidade de escolher Cristo.
Você está quase pecando? Você está indo para a linha do pecado? Se ajoelha e ora. Joelho no chão e oração. E quando você cair, quando você acabar caindo no pecado, nós olhamos novamente para 2 Coríntios, capítulo 12. Só que agora nós vamos do versículo 9 ao 10. Eu vou ler ela inteira. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você está caído? Você está sujo? Eu digo agora para quem conhece a graça, conhece Jesus. Você caiu? Você está sujo? Você está mal por ter feito o que você fez? Há espaço para Jesus trabalhar. Há espaço para Cristo preencher exatamente esse lugar que você acabou de sujar, que você acabou de cair. Quando eu estava vivendo essa semana para entender sobre a graça, porque eu aprendi sobre a graça levando porrada de Deus. E Deus, ele me explicou algo. O meu ministério, ele é completamente baseado na graça de Deus. Sem a graça não há ministério. Sem a graça não há chamado, não há montagem de movimentos, não há. É a graça. A graça é a base de tudo isso. E o maior exemplo que nós temos na Bíblia sobre isso é o apóstolo Paulo. A graça transbordou sobre ele e o transformou. O capacitou, o transformou e o fortaleceu. E é exatamente o que está fazendo isso na minha vida e pode fazer na sua. Te capacitar, te transformar e te fortalecer no dia mau. Pois Jesus venceu Satanás. Viver nos passos da graça é você entender que quando você sai do barco e começa a andar sobre as águas, não é sobre você. Porque quando se torna você vai ficar com medo, você vai ficar pensativo e você vai começar a olhar para a direita, para a esquerda e vai cair. Quando você começar a andar sobre as águas, nos passos da graça, saiba, é sobre Cristo, não é sobre você. É sobre Cristo, não é sobre você. E você só vai entender o que eu estou falando quando você viver isso. Não, viver é colocar isso em prática no dia a dia. Qual que é o mais podre dentro de você? Qual que é a sua fraqueza? O que Deus pode te capacitar a vencer? Qual o vício que você carrega que Deus pode te capacitar? É preguiça? É ira? É pornografia? É ansiedade? O que é? Qual fraqueza que é essa que te reveste? Para Cristo preencher. Para Cristo te capacitar a vencer. Para Cristo te transformar. Para Cristo te fortalecer. Porque não é sobre você. Você não vai se tornar uma pessoa mais calma. Cristo te torna mais calmo. O seu papel é se inclinar para o Espírito e não para a carne. Inclinando para o Espírito, fortalecido no Espírito, revestidos e gerando os frutos do Espírito, você vai conseguir vencer a carne. Você precisa buscar a maior riqueza dada por Deus ao custo de Cristo Jesus. Você precisa buscar incessantemente a maior força libertadora do pecado. Você precisa viver nos passos da graça. Amém?
Hoje foi um episódio sobre graça. Espero que isso tenha te edificado muito. Eu entendo que o tema da graça é um tema muito amplo. Tem muitas coisas a mais que eu poderia falar. Então, por exemplo, sobre a lei de Moisés e a lei da graça, eu indico que você vá lá e veja os vídeos do Luciano Subirá. Procure o livro dele, que é muito bom. Eu tenho que comprar esse livro. São 400 páginas, né? Mas eu indico que você se aprofunde mais na graça, mas viva ela. Você precisa viver, você precisa entender o que é isso que eu estou falando de viver nos passos da graça. Cada passo que você dá no seu dia a dia é um passo da graça. A graça está te revestindo. Não a cada minuto, não a cada segundo, mas a cada milésimo. A cada passo você está dando um passo sob a graça de Deus, revestido de uma grandiosa graça. Pois Cristo conquistou isso para nós. Amém? Peço que você feche seus olhos, vou fazer uma rápida oração. Senhor, muito obrigado por mais um episódio, muito obrigado pela presença dessa pessoa que escutou essa palavra, Senhor. Revista o coração dela, preencha ela da tua graça, que ela possa conhecer o que é o favor imerecido, que ela possa entender o que é essa bondade, essa misericórdia, a maior força libertadora do pecado que capacita, transforma e fortalece. Jesus, preencha essas pessoas da graça. Espírito Santo, preencha e transforme. Mostre para essa pessoa, dê sabedoria e clareza que ela precisa se inclinar a Ti para que possa vencer o pecado. E que, principalmente, o pecado não é sobre essa pessoa. O pecado não é essa pessoa. Quando nós somos caídos, nós vivemos na velha natureza. Porém, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, começamos a viver, o Senhor é o nosso Senhor mesmo, você começa a mudar a nossa vida. Dessa forma nós podemos viver pela graça uma nova natureza. Nós conseguimos andar em espírito. Senhor, preencha o coração dessa pessoa na graça. Amém. Espero que você tenha gostado, meu nobre. E é isso. Próximo episódio eu vou falar sobre... Você vai ver. Ou não vai? Será que é fácil julgar Judas? Será que é fácil? Você já entendeu o que Judas fez? Será que Judas foi tão ruim mesmo fazendo aquilo? Ou você que aponta o dedo para Judas, será que você não é um Judas? É isso que é o próximo episódio. Amém? Fica com Deus, boa semana e é nóis.